Estamos de volta no programa Caminho da Luz com Eduardo Gabriel, falando sobre filosofia espírita. Eduardo, o Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele menciona Sócrates, Platão, como sendo precursores da doutrina espírita. No livro Os Filósofos de Herculano, esses filósofos também são mencionados? Sim, eles também são mencionados. Essa pergunta que a Malene nos faz é uma pergunta maravilhosa, porque, poxa, estamos falando dos precursores da doutrina espírita, citados no Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec. Vou tentar não me alongar muito, mas se for preciso se alongar, peço desculpas e a gente pode Fica à retomar vontade, na fica à outra questão vontade. o assunto novamente. Falar um pouquinho de Sócrates. Sócrates é o homem que trabalha com o conhece-te a ti mesmo. É o homem que trabalha com inúmeras perguntas. Ele tem todo um trabalho, todo um processo de desenvolvimento de quem? Dele? Não, do próprio homem. O objetivo maior dele era permitir que o homem se desenvolvesse pelo homem, perguntando-se a si mesmo, conhecendo-se a si mesmo. Eu vou para o Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, encontro ali Kardec perguntando aos espíritos o que o homem deve fazer para melhorar-se nesta vida. E os espíritos respondem, deveria fazer o que o sábio da antiguidade recomendou, conhece-te a ti mesmo. Ora, essa resposta do espírito nos arremete integralmente a Sócrates. É isso que Herculano nos faz lembrar no seu livro. Nos arremete a Sócrates. Sócrates foi o sábio da antiguidade que fez esta menção. Na questão seguinte, Kardec complementa perguntando: sim, conhecer a si mesmo, mas como que eu vou conhecer a mim mesmo? As coisas não são tão fáceis assim para a gente se conhecer. E os espíritos continuam respondendo, dizendo: faça o que eu fazia quando estava encarnado entre vocês. Eu me perguntava todos os dias aonde eu errei, aonde eu acertei, aonde eu posso melhorar-me. E esse espírito então assina dizendo que é Santo Agostinho. Ora, nessa colocação, nessa pequena análise, o que a gente começa a perceber? Começa a perceber, primeiro, toda a ligação que existe entre a história da humanidade, os filósofos, o conhecimento e a filosofia espírita. Percebemos que Agostinho, ao dar essa resposta, ele, como filósofo, está participando de toda a estrutura do Livro dos Espíritos, ele está mencionando um outro filósofo, Sócrates em questão, e está fazendo o quê? Sugerindo a cada um de nós que faça esse exercício. O exercício de conhecer, de olhar para dentro de si mesmo e buscar aquela luz interior. Esse é um caminho natural sugerido pelos espíritos para nós. Então vejam essa parte como é fundamental. Depois a Malene ainda menciona Platão. Herculano também menciona Platão. Platão em especial porque Platão fala em dois mundos. Segundo Platão, existem dois mundos. O mundo, que seria o mundo terreno, o mundo da terra, o mundo do visível, e o mundo invisível, ou como Platão chamava, mundo das ideias. E esse mundo das ideias de Platão nada mais é do que uma relação com a nossa filosofia, o mundo espiritual. Platão, em especial, ele cita, Herculano cita, o mito. Ele teve vários mitos que ele escreveu, mas ele cita em especial o mito da caverna. E o mito da caverna eu acho maravilhoso porque ele nos permite essa avaliação, esse conhecimento de si mesmo. O mito da caverna coloca alguns homens no fundo da caverna que estão ligados ao materialismo. Platão chama isso de sombras, e nós podemos, nos tempos atuais, dizer que é o materialismo, esquecendo-se do caminho da luz. O caminho da luz, para Platão, era o mundo das ideias. O caminho da luz para nós é voltarmos para o nosso Criador, para Deus.
Então, essa analogia em estudo na filosofia espírita, ela é maravilhosa, porque ela pode ser detalhada, ela pode ser enriquecida. Quantas vezes olhando para os nossos lares e nos esquecemos daquela famosa conversa da família, aquele bate-papo com o filho, com a esposa, com o cunhado, enfim, com aqueles que estão no nosso lar, e ficamos no fundo da caverna. O nosso fundo da caverna, eu brinco e falo, é a nossa televisão. A televisão é o fundo da caverna. Eu estou preso à materialidade, esquecendo-me do quê? Esquecendo-me de me conhecer e de conhecer aqueles que convivem comigo. E, Eduardo, você citou aí, deu só uma brechinha, de Santo Agostinho, né? Nosso Agostinho de Hipona, filósofo cristão, que colocou aí à disposição o confronto à fé e à razão, que tem aquele livro maravilhoso que eu adoro, que é Confissões. Para quem não sabe, ele é colocado como o primeiro livro autobiográfico, né? Olha só. Então, quando ele se confessa com Deus e ele começa a dizer aquelas palavras, é uma poesia do entendimento de Deus maravilhoso. E às vezes nós espíritas somos preconceituosos, né? Porque não vamos ler Confissões, porque é um livro, a princípio, católico, né? Não tem nada a ver, né? Então tá aí, fala um pouquinho, porque Santo Agostinho, dentro da nossa doutrina, ele é imperdível, insubstituível e está em quase todo o nosso Pentateuco, né? Creio eu, numa análise muito simplória que eu posso fazer, creio eu que a presença de Agostinho na codificação do Espiritismo era como se ele estivesse naquele momento representando a falange da igreja. É como se fosse um homem representando a falange da igreja e trazendo e mostrando para nós que acima da igreja ou acima de qualquer coisa aqui da terra prevalece o Espírito. Esse é o mais importante. Ele vem à frente e, como o Carlinhos nos menciona, ele participa no Livro dos Espíritos. Eu citei apenas 2 questões, mas ele tem uma participação imensa. Ele participa no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele participa no Livro dos Médiuns. Quem já estudou, quem já fez o curso de médiuns, teve a oportunidade de estudar o Livro dos Médiuns, vai observar que tem muitas mensagens ali assinadas por Agostinho. Ele faz questão de assinar como Santo Agostinho, creio eu, na minha concepção, para demonstrar que a igreja estava participando. Ou seja, que a codificação não é algo do espírita, mas é algo universal. Ela pertence ao universo. Ela não é do espírito Agostinho, ela não é do Eduardo, não é da Marlene, ela não é de um espírito, ela é dos espíritos. Ela é nossa, é a nossa busca do conhecimento. Tem uma frase de Agostinho, o Carlinhos mencionou aí, que esse livro Confissões é um livro maravilhoso, recomendo a quem desejar buscar uma literatura que possa auxiliar na compreensão da nossa filosofia. Confissões é um grande livro autobiográfico, como o Carlinhos disse. Agostinho está o tempo todo confessando-se com Deus. Ele está conversando com Deus. Ele está fazendo exatamente o procedimento sugerido por Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Ele vai se conhecendo e, para se conhecer, ele faz o quê? Uma imersão dentro de si. Ao fazer essa imersão, ele transcende para o Pai, transcende para Deus. E tem uma frase dele nesse livro, ele conversando com Deus, que ele diz mais ou menos assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que era dentro e eu era fora. Ou seja, ele está confessando que ele passou o tempo todo procurando Deus nas coisas fora dele, esquecendo-se de procurar Deus dentro dele. É o conhece-te a ti mesmo de Sócrates, colocado e não só colocado, mas vivido por Agostinho.
Eduardo, e René Descartes? Qual é o sonho que ele teve? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Herculano cita que ele sonhou, como nós não acreditamos em coincidência, Marlene, sabemos que há um encadeamento de tudo neste mundo. Herculano diz que esse filósofo sonhou com um espírito que se apresentou dizendo tratar-se do Espírito da Verdade e que ele iria nos revelar uma nova ciência. Ora, nós não acreditamos em coincidência, nada é por um acaso. Alguma coisa esse filósofo estava fazendo para ser um precursor também do conhecimento a de vir adiante, que é o da codificação espírita. É bastante interessante essa correlação entre todos esses fatos, né? E a importância de Descartes dentro disso tudo, no seu conceito, de 1 a 10, qual seria? Eu diria 10, porque ele rompe com aquela questão fé e razão, aquela divergência que havia, para nos conduzir para um processo absolutamente racional. Ele nos conduz ao penso, logo existo, ou seja, eu espírito existo porque eu sou um ser pensante. Ele nos remete a pensar em Deus, em espírito e em a matéria. Ele nos projeta essa tríade da filosofia espírita. E o interessante é que ele coloca ali também, nós vamos relembrar a frase famosa, penso, logo existo, que é dele se colocando, né? Acho que você nos traz também muito bem que Herculano diz, sinto Deus, logo existo, né? O nosso papo está muito interessante, nós convidamos você para que aguarde, nós estamos retornando já, falando nessa oportunidade sobre filosofia espírita. Até já.